Olá, seja bem-vindo ao programa Transição. Hoje vamos falar sobre a pedagogia espírita e de como Allan Kardec apresentou ao mundo uma doutrina baseada na educação do espírito, a doutrina espírita. O maior pedagogo que nós tivemos foi Jesus. Ele veio para nos educar. E a educação maior que nos trouxe foi o exemplo do amor, da caridade, das verdadeiras construções morais. E depois de Jesus, nós podemos observar que todos aqueles que trouxeram o compromisso de auxiliar a humanidade seguiram o seu pensamento e as suas ações. O Espiritismo nasce com uma estrutura pedagógica porque Kardec, antes de se dedicar à pesquisa dos fenômenos espíritas, foi um grande educador na França. Ele, durante 30 anos, exerceu uma tarefa importante na educação, com vários livros didáticos, com várias escolas. E ele era discípulo de Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores de todo o tempo, que, por sua vez, teve influência de Rousseau, e que todos eles também tiveram influência do grande educador tcheco Jan Amos Comenius. O que isso significa? Significa que o Espiritismo, quando nasce na França, no século XIX, ele está inserido dentro de uma tradição pedagógica, e por isso ele próprio é uma proposta pedagógica. Pestalozzi tinha uma crença muito forte na pedagogia do amor, né? Ou seja, tudo acontece através do vínculo que se estabelece primeiro através da mãe, né, que tem o amor incondicional, e esse amor pode ser estendido ao educador. Isso acontece porque os valores que respaldam a educação, eles só podem se estabelecer quando existe essa verdade, essa veracidade na proposta pedagógica. Ou seja, as pessoas podem aprender os conteúdos, as leis, as profissões, desde que exista este vínculo estabelecido. E Pestalozzi leva os seus alunos a um processo extremamente importante, que foi da observação, da comparação e da reflexão, para depois chegar a concluir. Ao passo que outras doutrinas, outras religiões propõem um projeto de salvação, como no caso do cristianismo tradicional, ou de iluminação, como no caso do budismo, do hinduísmo, o espiritismo propõe uma ideia de educação do espírito. Ou seja, o que são as nossas vidas em múltiplas experiências, em múltiplos momentos históricos da humanidade, senão um processo de autoeducação, de autoconstrução. Então, o espiritismo nasce com essa ideia pedagógica. E o Kardec trouxe, além disso, para a própria estrutura do espiritismo, um acento didático-pedagógico, porque ele é muito claro, ele é todo escrito em diálogos, ele é feito de maneira acessível para que todos possam entender. Então, além de ele ter uma filosofia pedagógica, tem um cunho didático muito acentuado. O fato de Kardec ter sido um educador, ele é um educador, auxiliou imensamente o espiritismo, porque as obras de Kardec são pedagógicas. São de uma clareza, de uma sequência. Quem vê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, com aquela tranquila, aquela sequência dele tão coerente, dá até a impressão que aquilo foi fácil de fazer. É uma ilusão. Ele recebeu material variadíssimo, coordenou aquilo, completou algumas coisas e fez um trabalho perfeito de pedagogia. Começa com as coisas mais simples, básicas, depois deu o quadro novo que o Espiritismo trazia, as ideias de reencarnação, causa e efeito, progresso, a bondade divina conduzindo tudo. Depois passou para a parte moral do relacionamento e, por fim, tratou de justiça divina, de uma forma totalmente nova. Então, quando a gente acompanha aquilo, coisa bem feita, as respostas são dos espíritos, mas a organização é dele, de um consumado educador, pedagogo. Porque nós sabemos que foi depois dos 50 anos é que ele assumiu essa tarefa de trazer o espiritismo para nós. Mas antes, pedagogo, ele estudou astronomia, ele era um profundo estudioso. Então, já trazia, e porque estudou com Pestalozzi, e aqueles que estudaram e pelo menos leram ou assistiram um filme sobre a vida de Pestalozzi sabem que a escola que ele propunha já era uma escola integral.
onde os alunos debatiam, participavam, as questões emocionais eram trazidas à tona, iam a campo. Então, tudo isso é uma vivência. É diferente do que eu ler algo, adquirir um conhecimento e já me dizer espírita ou já porque eu aprendi por uma parte que é o cognitivo. Mas o quanto eu sinto no coração e o quanto eu coloco na prática. Porque integrar é o pensar, o sentir e o agir convergendo, trazendo uma confluência, trazendo uma harmonia, trazendo uma integração. É um conhecimento entrelaçado, não é fragmentado, não é religião de um lado, ciência de outro, filosofia, moral de outro lado, não. O Kardec entrelaçou todas as áreas do conhecimento para ter uma visão integral do ser humano, uma visão integral da realidade, integral e integrada, né? Onde as áreas do conhecimento e as formas de abordagem da realidade se compõem para nós entendermos melhor o mundo. De que maneira ele fez isso? Ele fez isso aplicando os métodos experimentais da ciência do século XIX, dentro daquele contexto que ele vivia, aplicou os métodos da filosofia, que são os da indagação racional, da argumentação, da lógica, né, do critério lógico, e usou também a revelação, que é algo que pertencia às religiões. Então ele é evolucionário, transcendente, tem o tríplice aspecto, filosofia, ciência e moral religiosa. Então, por que é integralista? Porque ele integra tudo isso, não é visto de uma maneira separada. Agora, como que isso se insere dentro da atualidade? Isso é atualíssimo, porque justamente Kardec vivia num mundo, no século XIX, em que a especialização estava no auge. Ele era contemporâneo de Auguste Comte. Auguste Comte foi um positivista, filósofo positivista da França, francês, em que ele fragmentava e propunha a fragmentação de todas as áreas, matemática de um lado, ciências de outro, filosofia ele até abolia, né? E o Kardec propõe uma visão integral do conhecimento numa época em que estava acontecendo uma fragmentação do conhecimento. E no século XXI, nós estamos assistindo atualmente uma busca de novo, de um conhecimento integral, integrado, da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Ou seja, Kardec é extremamente atual dentro do contexto do século XXI. Porque é isso que hoje o conhecimento busca, de novo, reatar esses fragmentos que ficaram perdidos. E na educação, isso é muito importante. Porque o que acontece até hoje na nossa escola? A nossa escola é totalmente fragmentada. As pessoas têm... As crianças, os jovens, os adolescentes, têm aulas de 50 minutos de matemática, 50 minutos de português, 50 minutos de história, 50 minutos de ciências, e nenhuma dessas matérias uma conversa com a outra. E nenhuma dessas também matérias conversam com a realidade da criança. Então fica tudo um espaço fragmentado e sem significado, sem sentido. Então, Kardec, justamente ao trabalhar isso, ele estava muito adiantado no seu tempo. E hoje nós podemos trazer isso para o campo da educação, como propunha também Comênios, como propunha Pestalozzi, como propunha Rousseau, como propõem muitos grandes educadores contemporâneos, de você reinserir um conhecimento integral, de modo que a criança não aprenda fragmentariamente coisas que não têm significados, mas que aprenda de maneira que dialogue com todas as áreas e que aquilo tenha um sentido pleno para ela. Continue conosco, voltamos logo após o intervalo. Questionar e buscar o conhecimento integral através de novos métodos de ensino. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? No Brasil, quando o espiritismo é transplantado para cá, e nós temos hoje em dia o maior país espírita do mundo é o Brasil, né? Nasce aqui no Brasil uma proposta que se chama pedagogia espírita. Como que nasceu essa proposta? Nasceu com Eurípides Bassanufo, com o colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do mundo, em 1907, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E ele faz uma escola tão diferenciada, tão inovadora, interdisciplinar, interreligiosa, com uma grande dose afetiva entre educadores e educandos,
uma educação ativa, em que as crianças participavam, pesquisavam, debatiam, faziam teatro, faziam aulas passeio, enfim, algo muito inovador. A escola de Eurípides Bassanufo, que foi a primeira escola espírita, que nós podemos dizer que foi a escola fundante da pedagogia espírita, embora ele ainda não falasse no termo pedagogia espírita, é uma escola totalmente nova e ainda hoje ela é adiantada. Ainda no século XXI, passados 100 anos, a escola que Eurípides fez ainda é inovadora, ainda é revolucionária. Era na sua época e ainda continua sendo. Hoje nós temos uma escola com 336 crianças, onde toda a educação se faz nos moldes da pedagogia do amor trazida por Eurípides. Ter uma vida saudável é alimentar-se bem e não é só isso. E ter Deus, Jesus, família, é ter uma boa escola, praticar atividades físicas, ouvir uma música tranquila e ter amigos, ter fé em Deus, amar o próximo, proteger a natureza e sempre agradecer a vida que Deus me deu. Mais fraternidade, mais igualdade, quanto vale ter um mestre, percorremos tantos séculos, mais virtudes, mais beleza, somos estrelas em viagem do saber, vemos o universo se fazer maior. A nossa escola na era do amor, nossos filhos, nossos mestres na era do amor, paz para aprender, não se atropelar, não fazer de nossos filhos agentes do dinheiro, já era nova, de valer o amor, de uma viva inteligência do mais puro amor. Eu acho que a evangelização de espíritos é um grande legado do terceiro milênio. É uma educação que vai contribuir com a formação moral desses espíritos que chegam para implantar na Terra um mundo de regeneração. E o que é essa proposta? É simplesmente ensinar espiritismo para as crianças? Não, longe disso. É uma nova proposta de educação, totalmente transformadora. É uma proposta que pretende uma ruptura com a educação tradicional, com a pedagogia tradicional. Essa da criança ficar sentadinha, vendo uma lousa, vendo alguém enfiar coisas na cabeça dela que não fazem sentido nem significado. O que é a pedagogia espírita? É uma proposta que leva em conta a interdisciplinaridade, ou seja, esse conhecimento integral e integrado que Kardec desenvolveu no próprio espiritismo. É uma proposta que vai trabalhar com a liberdade de consciência, com a liberdade de pensamento, com a construção do indivíduo em relação a si mesmo, ou seja, a pessoa, o indivíduo que está participando do processo da pedagogia espírita, é o indivíduo que vai despertar uma consciência, vai se autoconstruir e não vai ser um sujeito passivo, recebendo coisas prontas, mesmo que essas coisas sejam o espiritismo. Portanto, a pedagogia espírita não é a favor da doutrinação, da catequese. Então, essa educação, ela tem que trazer uma dimensão espiritual para o espírito, para que ele compreenda o papel disso na sua vida. Então vejo que nós perdemos muito em contando as historinhas de Jesus como se fossem historinhas para a criança. Ora, o Evangelho de Jesus é um roteiro que nós temos de conhecimento que permite mudar os nossos sentimentos, renovando os quadros da memória, para que a gente tenha uma visão diferente do que seja viver. E nós precisamos fazer uma análise do homem no mundo e do homem do mundo, porque na verdade nós estamos no mundo buscando experiências. E essas experiências elas precisam ser educadas. A pedagogia espírita é uma proposta que vai ensinar a pensar, que vai ensinar filosofia, que vai ensinar todas as formas de religião, e a criança o indivíduo vai poder decidir, escolher e vai poder raciocinar por si mesmo.
Porque a catequese é sempre contraprodutiva. Quando a gente catequiza alguém, doutrina, impõe alguma coisa a alguém, depois esse alguém se revolta contra aquilo que a gente impôs. Então, o espiritismo não é para ser imposto a ninguém. Pedagogia espírita não serve para impor o espiritismo a ninguém. Pedagogia serve para despertar consciências, despertar o indivíduo para a sua autoconstrução, para a sua mobilização interna por um processo de evolução. A gente pode linkar isso com a questão do ensino interreligioso, que isso também exercita a nossa liberdade de pensamento e a nossa liberdade de se sentir aptos a questionar, a criticar, a pensar de uma outra forma, para assim então a gente buscar aquilo que a gente realmente acredita, que seja coerente com os nossos valores, com os nossos princípios. Então é importante ter esse leque de conhecimento e aí então a gente seguir, escolher um caminho. Então a pedagogia espírita é algo bastante livre. Ela pode ser aplicada onde? Na família? Sim. Na escola? Sim. No centro espírita? Sim. De maneiras diferentes, claro. É óbvio que a família, ela tem o direito e o dever de colocar aquilo que ela acredita para os seus filhos. Então, dentro da família, sim, ensinar o espiritismo não de maneira catequética, mas através do exemplo, das explicações, da vivência diária. Porque nós estamos vendo atualmente uma degradação, infelizmente, da juventude e que isso não pode acontecer. Nós temos que ter em contrapartida, mostrar o outro lado da vida, o lado bom, o lado alegre, que os jovens reclamam muito das dificuldades e mostrar que isso faz parte da vida. Nós estamos no mundo de prova de expiações e para ensinar isso, nada melhor do que uma pedagogia religiosa, ou seja, uma pedagogia com lado espiritual. E com isso nós vamos educando a partir da criança, ela vai recebendo durante a primeira infância estímulos novos que devem ser baseados na verdade trazida por Jesus. Nós não podemos trabalhar com estímulos que não seja verdade, mesmo porque nós desconhecemos a anterioridade do Espírito. E nós não sabemos quais são as dificuldades que o Espírito traz. Se nós reforçarmos uma educação materialista, nós estamos vendo a resposta disso hoje. Então a educação é um processo transformador, porque ela tem que atuar na consciência do espírito. Então, e desenvolver um processo inteligente. Porque eu passo a considerar a criança com um outro olhar, né? Eu acrescento mais um aspecto, que é o aspecto da interexistência, né? Eu considero ela numa outra dimensão, que é também a dimensão espiritual. Dessa maneira, assim, a gente vê o indivíduo de uma forma mais integral, e acho que isso contribui para o desabrochar das potencialidades das crianças de uma forma mais ampla. Porque filhos de um mesmo pai, cada um tem uma personalidade, um modo de ser e lembranças várias, e tendências. Só à luz da compreensão da reencarnação, na explicação clara, precisa do Espiritismo, é que conseguimos compreender. Nós precisamos deixar de caracterizar a criança como um corpinho infantil, é um espírito em busca de novas experiências. Nós precisamos dar amparo ao jovem. Hoje nós precisamos entender os conflitos do jovem que não foram modificados quando estava na infância. Se nós não compreendermos essa necessidade do jovem, amparar a sua mediunidade, amparar o seu sentimento, mostrar-lhe a necessidade de um planejamento reencarnatório, ele já não aceita nem os pais, ele não aceita a família, ele busca só o contexto materialista, o ter. E nós, o sucesso da nossa existência não é o ter, o sucesso da nossa existência é ser. Então eu tenho todo o direito de ter, porque eu sou um ser inteligente e a lei do progresso é para isso, a lei do trabalho, mas eu preciso vivenciar essa educação em mim, quando eu compreendo que Jesus nos disse que nós devíamos amar o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? É o meu companheiro de jornada, é o Espírito que ora nessa oportunidade, eu estou junto com ele. Voltamos logo depois do intervalo. Continue conosco. A pedagogia espírita sugere que devemos entender a ideologia de todas as religiões. O espiritismo então propõe uma visão interreligiosa?
No Brasil, quando o espiritismo foi transplantado para cá, e o Brasil hoje é um dos países é o país mais espírita do mundo, que tem o maior número, o maior contingente de espíritas no mundo, mas quando o espiritismo veio para cá, ele encontrou uma tradição muito católica, muito religiosa. E por isso o espiritismo no Brasil ganhou uma dimensão eminentemente religiosa, deixando de lado muitas vezes o aspecto científico, o aspecto filosófico e também o aspecto pedagógico. E o que isso tem a ver com a pedagogia espírita? É que muitas pessoas buscam às vezes o centro para preencher de fora para dentro. Quando eu estou no centro eu me sinto plena. Então elas entendem que é lá, estando fora de si mesmas, que elas vão se sentir plenas. E vão buscar muitas vezes só o conhecimento. Assistem à palestra, tomam o passe, momentaneamente se preenchem, vão para casa, daqui a pouco vazio de novo. Precisam ir lá outra vez. Então cria uma dependência, cria uma necessidade porque não estão preenchidas de si mesmo. As religiões, quando a gente faz um sincretismo entre espiritismo e o catolicismo tradicional, que é o que aconteceu grandemente no Brasil, as pessoas se tornam de novo dependentes. Como antes eram dependentes do padre, da missa, da comunhão, hoje são dependentes do guia, do médium, do passe, da água fluida. Ou seja, há uma transposição de dependência e de símbolos de uma conduta religiosa que existia antes da nossa tradição católica brasileira, jesuítica, para uma ação dentro do espiritismo. Então eu vou estudar o livro dos espíritos, vou estudar o Evangelho, vou estudar o livro dos médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E quando eu faço isso, qualquer um que eu vou estudar e me aprofundar, eu trago os outros. Isso é uma integração, eles não são isolados. Porque, infelizmente, existem pessoas que vão ao centro espírita, enquanto elas estão ali, elas recebem aquela informação, vão para casa e se desconectam, elas não vivenciam. Elas marcam aqui aquele horário, se abrem para receber conhecimento, e conhecimento é uma parte, isso não é integrar. Quando eu aplico esse conhecimento na minha vida, no dia a dia, no cotidiano, é que eu integro o que eu aprendi, do que eu ouvi, do que eu li, do passe. Quando eu integro tudo isso, aí sim. Então o que nós estamos procurando fazer? Mostrar que o espiritismo é um processo que é como queria Kardec, nada mais do que queria Kardec, um processo emancipatório, um processo livre de libertação do espírito, em que a criatura é responsável por si mesma. Ela não tem que ficar dependente de estruturas institucionais, de médiuns, de guias espirituais. Tudo tem que ser feito na base da educação transformadora e emancipadora. A vida é uma grande escola. A Terra ela pode ser vista como uma sala de aula. E sendo uma escola, a sala de aula da família, a sala de aula da escola, a sala de aula do trabalho, a sala de aula dos relacionamentos com os amigos, a sala de aula dos relacionamentos com os familiares. Nós temos várias salas de aula e várias matérias. Então nós temos dentro do espiritismo, a cada livro que nós vamos lendo, a cada palestra que assistimos, a cada engajamento, aqueles que são voluntários das casas espíritas, temos lições todos os dias. Hoje nós temos uma educação massiva, onde homogeneiza-se o ensino dos indivíduos, tendo que fazer e responder aquilo que o professor nos pergunta. Agora, enquanto visão espírita, que nós consideramos a criança, o adolescente ou o adulto como a sua potencialidade, nos lembra e nos resgata a pedagogia que Pestalozzi e Ívenol instituiu na sua instituição, com todos os aspectos morais e espirituais que ele imprimiu. E pensando que o espiritismo tem que voltar a assumir a sua postura de Kardec, crítica, racional, filosófica, científica, sem perder a espiritualidade, a conexão com o mundo espiritual, sem dúvida, mas de uma maneira muito mais lúcida. Mais do que nunca, esse assunto de Allan Kardec, pelo seu conteúdo, por ser um grande educador, realmente nós temos que entender que para que ele possa se completar, é preciso não pensar apenas no homem como corpo, mas no homem como espírito em um corpo. Se é um espírito que teve novas existências, terá outras futuramente e que hoje realmente passa por situações interessantes do ponto de vista de um novo momento na área da educação. Hoje nós estamos aí com a modernidade do pensamento, mas nós precisamos ter a modernidade das nossas ações no bem.
E hoje, com a informática, a tecnologia, o avanço que é natural, porque estamos no 3º milênio, e se isso nos é dado, porque nos é dado o direito de aprender, mas nós não podemos deixar de compreender o outro nas necessidades dos seus sentimentos. As crianças que não têm condições de acessar um ensino de qualidade do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista moral, do suporte da sua família, a visão espírita nos traz um fator essencial, que é exatamente o fator espiritual da criança reencarnante que está em sua formação e com sua educação. Você já imaginou se no ensino fundamental, nas escolas, os alunos aprendessem tudo sobre imortalidade, sobre lei de evolução, sobre reencarnação? Nós teríamos uma nova forma de encarar a vida. É essa a proposta que Allan Kardec vai fazer depois, quando ele assume realmente a orientação, a codificação da doutrina espírita. Porque simplesmente nós não somos seres de uma vida única. Aí o Espiritismo tem uma grande contribuição a oferecer a ideia da reencarnação, que, fique claro, é uma lei natural, tanto quanto a lei da gravidade, tanto as leis que regem os movimentos dos corpos celestes, do mundo biológico, do mundo físico, do mundo químico, enfim. O Espiritismo nada mais faz do que mostrar como é verdadeiramente a natureza, como é verdadeiramente as leis do Criador. E conhecendo essas leis, naturalmente nós vamos ver que o mundo, ao contrário do que nossos sentidos físicos em alguns momentos nos apontam, é um lugar maravilhoso para a gente se viver. O processo educacional continua, é um contínuo através de várias encarnações. Por isso, cada geração futura é mais inteligente que a anterior. E gerações maravilhosas virão, porque estamos crescendo e nos desenvolvendo. Então a educação só será transformadora quando eu compreender o meu papel e vivenciar essa educação de tal forma como Jesus veio nos pedir e nos ensinar. Ele é o grande pedagogo, que deixou para nós um roteiro também muito seguro para que possamos chegar próximo ao processo de evolução que ele chegou, já que ele é o nosso irmão maior, já que ele tem um processo de evolução que está além do nosso, que possamos chegar até ele no nosso ritmo, respeitando a nossa maneira, nos preenchendo de nós mesmos e dele. Podemos fazer, como disse Jesus, o que ele fez e muito mais. Então isso é extremamente importante, que a educação seja transformadora como um processo de regeneração dos nossos pensamentos. A educação é essencial para a vida. Devemos estar abertos a entender e questionar o mundo em que vivemos para conhecer a verdade. Curta nossa página no Facebook, divulgue e compartilhe o Transição para os seus amigos. Até o próximo programa. Tchau!